Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje, vamos para a aula, sou a Caroline Demo, vamos para a aula de revisão, vai ser exercícios de mitose e meiose comparados. Essa é a aula 53, a Mara já deu as aulas 50, 51 e 52, falando detalhadamente da intérfase e da divisão celular, da mitose direitinho, da meiose direitinho, detalhado. Olha só o videozinho que eu aprontei. E aí? Viram as fases todas? Deixei ele aí que é um resuminho de tudo. E vamos começar com os exercícios. Olha só, selecionei esse aqui que é bem bacana para a gente ver a quantidade de cromossomos que tem, a quantidade de material genético, de DNA que tem nas células quando elas começam a fazer a divisão celular. Então vamos lá. O ciclo celular é o nome dado às diversas modificações que ocorrem em uma célula, desde o seu surgimento até a sua divisão. A figura a seguir representa as etapas do ciclo celular. Acerca das informações contidas na figura e dos conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar exceto. Ou seja, não é correto afirmar, né? Vamos lá. Letra A. Mitose é o processo de divisão celular em que a célula-mãe dá origem a duas células filhas. Eu estou aqui, ó, lendo essa segunda linha aqui. Com o mesmo número de cromossomos das células que as originou? Verdade verdadeira. Deixa eu achar minha caneta aqui. Então, eu tenho na mitose, eu tenho uma célula, ela vai dar origem a duas iguais a ela. Vou tentar escrever o 2N aqui. Ups. As duas geradas serão 2N também. Se essa aqui tem 2 cromossomos, essas duas terão 2 cromossomos as duas, igualmente, né? Beleza. Letra B. A intérfase é a fase de preparação lá, né? Então, o que acontece? Vamos lá. A intérfase, representada no gráfico pelos números 1, 2, 3 e 4, pode ser considerada a etapa do repouso celular? Repouso celular? Não, né, gente? Repouso é quando a célula não está trabalhando. O que acontece na intérfase? É quando ela trabalha mais ainda. É a época da duplicação do DNA. Já achamos a errada. Visto que a célula diminui sua atividade metabólica. Essa etapa do ciclo celular será dividida em 3 subfases, G1, S e G2. Isso está certo, né? Essa é a fase de síntese, G1 é quando faz a revista principal lá do material genético para ver se está tudo bem, depois duplica, depois tem mais uma verificação. Vamos lá, já sabemos que é essa a errada. O que está escrito nessa letra C? A meiose é o processo de divisão celular em que células diploides originam 4 células haploides. É isso mesmo. Eu vou ter lá no videozinho mostrava exatamente isso aqui.
eu vou ter 4 células formadas ao final desse processo. E elas terão metade do número de cromossomos. Eu comecei lá com 2. Aí eles vão duplicar, né? Passa pela intérfase e lá na intérfase eles vão ficar assim. Ai, para ser um do ladinho do outro, né? Faz a primeira separação, que eu já tenho células M. Ó, aqui tem um cromossomo, outro cromossomo. Essa célula é haploide, essa é haploide. Essa iniciou diploide. Depois, o que vai acontecer aqui na meiose 2? Aí tem a separação das cromátides irmãs. Aqui eu tenho separação dos cromossomos homólogos, né? Então, eu formei 4 células com a metade haploides, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. A letra D, os proto-oncogenes e os genes da suspensão tumoral são genes que controlam o ciclo celular. Controladores do ciclo celular, é isso mesmo. São esses que fazem parte dessas verificações aqui. Eu trouxe essa figura inteira para a gente olhar de novo a quantidade de DNA que tem nesse ciclo. Então, aqui a gente consegue identificar as fases da divisão celular. Olha só, se é uma célula que tem 2 cromossomos aqui, ela vai ter 4 cromossomos aqui. Então, essa fase aqui vai ser a intérfase, né? É quando ela faz a duplicação. Aí vai passar pela prófase, metáfase, anáfase e finalmente a telófase, que é bem aqui nesse cantinho, né? Que aí é quando ela volta a ter o número original de células que ela já tinha. Próximo exercício. Vamos lá. Em relação à divisão celular, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. A número 1. A síntese. Tá faltando uma aqui, né? 1, 2 e 3, tem 4 respostas, então vamos responder só a gente. A síntese de DNA é semiconservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova. Essa eu tenho certeza que é verdade. O que significa isso? Ó, quando a gente faz a divisão do DNA, que ele se abre assim. Ai, tem até sonoplastia, vocês viram? Que terrível. Quando ele se abre, aí eu vou fazer a nova fita aqui. Então, eu vou formar essas duas aqui, né, da replicação. Nossa Senhora, o que permaneceu? Ó, aqui, essa aqui é a antiga. Ela é semiconservativa, para ela ser igual à anterior, ela tem que conservar uma parte dela, né? Vamos para a segunda. A duplicação do DNA ocorre durante a fase S. Duplicação a gente chama e também chama de replicação, né? É a fase de síntese que faz isso? É nessa fase que ocorre a replicação do DNA? Sim, é nessa fase. O período G2 é um intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação do DNA. Não, né? O final da mitose, ela é aquela telófase em que eu tenho a divisão das duas células e aí a célula está formada, nova. Só vai começar a ter a duplicação do DNA e a preparação nuclear quando ela for tentar se dividir novamente. Vamos ver. Opa, acertei as 3. Tinha mais uma alternativa aqui, não sei o que eu fiz com ela. Vamos lá. Esse é o terceiro exercício. Considere os processos de divisão celular classificados como mitose e meiose. Os dois, né? Então, vamos falar de mitose e meiose, para avaliar as afirmativas abaixo. A meiose ocorre no processo de formação de gametas? É isso mesmo, formação de gametas. O que contribui para a redução do número de cromossomos nas células filhas? Ocorre redução?
ocorre redução. A mitose ocorre durante o crescimento dos seres vivos. Isso também é verdade. Multiplicando o número de células e originando células idênticas. Verdadeiro. Também estou nessa. Ocorre durante o crescimento dos seres vivos. Opa, mas depois que já está crescido, ele continua? Vamos ver. Essa aqui agora já rolou uma duvidazinha. Podemos observar durante o processo de mitose duas etapas denominadas, respectivamente, prófase 1 e prófase 2. Durante a mitose, essa eu tenho certeza que é falsa. Mitose não, né? Mitose tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quem tem prófase 1 e prófase 2 é a meiose. Na anáfase 1, então já estou falando de meiose, podemos observar a separação das cromátides irmãs. Não, na meiose essa é falsa. Por que ela é falsa? Na anáfase 1 é a separação dos homólogos. Vou tentar escrever aqui. Nossa, que péssimo. Logos. Consegui. Vou até por acento. Na metáfase 2 ocorre o pareamento dos homólogos na região equatorial da célula, seguido de cariocinese. A metáfase 2 é aqui, é onde tem separação de cromátides irmãs. Então, o pareamento dos homólogos, ele já ocorreu na metáfase 1, tá? Então, essa é falsa. Vamos ver. Opa! Estava certa, a letra B também. Vamos voltar nela. Mitose ocorre durante o crescimento dos seres vivos, e isso é a divisão de todos os tecidos. Ele ocorre na época do crescimento e depois na manutenção das células, né? Vamos lá. O que tem nessa terceira questão aqui? Indique em que fase da divisão celular se encontram as células representadas nas figuras 1 a 5, respectivamente. Vamos lá, o que está acontecendo aqui nesse meinho? Os cromossomos estão na região equatorial da célula, né? Não tem homólogo unido, né? Tem? Diferente desse aqui, ó. Esse aqui tem os homólogos aqui unidos. Então, vamos lá. Que fase que é essa? Metáfase. Pode ser a metáfase, como eu não estou pedindo se é da mitose ou se é da meiose, mas a gente pode falar. Pode ser a metáfase da mitose ou pode ser a metáfase 2, que tem separação das cromátides irmãs. Na figura 2, o que tem? Quem que está indo para as laterais aqui, ó? Quem que está sendo puxado pelos fusos mitóticos aqui, ou meióticos nesse caso? Falei errado, gente, é fuso meiótico. Quem está sendo puxado pelos fusos? O cromossomo inteiro. Aí tem mais uma coisinha aqui que dá para prestar atenção, ó. Essa coisinha que dá para prestar atenção, a minha cachorrinha latindo lá. Essa partezinha é o que aconteceu da permuta ou do crossing over. Então, o que tem qual é essa fase? A separação dos cromossomos homólogos, anáfase 1. E essa aqui, em que eu já tenho fusos, mas ainda tem núcleo, ainda tem membrana nuclear formada. Prófase, né? Na figura 4, já dei a resposta agora, sem querer, mas nós já havíamos falado disso. Olha a diferença entre a metáfase aqui. A metáfase, que pode ser a metáfase... aqui eu que errei, ó, gente. Não é 2, não, é a 1. Ajeita aí que a professora errou. O que é isso aqui? É a metáfase 1. Essa aqui, que é a metáfase 2, que pode ser considerada, se eu estivesse falando só de meiose, na metáfase 2. Essa aqui é a metáfase 1, é aquela dos homólogos.
Vamos ver se eu consigo escrever melhor agora. Homólogos. Tô quase ficando craque, né? Metáfase 1, essa. Vamos deixar bem claro, né? E aqui, o que está acontecendo em separação das cromátides irmãs? Onde que pode ocorrer isso? É na anáfase, pode ser na anáfase da mitose e na anáfase da meiose 2. É isso aí? A gente vai ter que reconhecer essas células, viu? As divisões, essas figurinhas aí são bem importantes para a gente dar uma olhadinha nelas. Vamos lá, exercício 4. Apenas as células diploides podem sofrer meiose. Diploides sofrem meiose. Dado que as células haploides têm um conjunto único de cromossomos que não pode mais ser reduzido. A figura abaixo representa a anáfase 2, em que tem a separação das cromátides, né, irmãs, ou seja, é da meiose em uma célula animal. O número diploide da célula que está se dividindo por meiose é igual a, vamos ver quantos que tem aqui, 1, 2, 3, 4. Eram 4 cromossomos, qual é o número diploide? É o dobro desses aqui. Pensa assim, eu tô na anáfase 2, então eu peguei a célula original, ela já dividiu aqui. Então, lembram que aqui eu tinha 2 cromossomos? Aí eles duplicaram, se transformaram naquele formato de X, então são cromossomos duplicados. Veio um cromossomo para cada lado. Significa que aqui eu tinha 2 cromossomos, aqui eu tenho um em cada, certo? Aí aqui eu dividi de novo, eu separei as cromátides irmãs. Separando as cromátides irmãs, eu vou ter um aqui, um e um. A metade é do número anterior, né? Aqui do número da célula mãe aqui. Então, vamos lá. Se essa célula aqui, que está se dividindo, vai ter 1, 2, 3, 4, vai ter 4 lá no finalzinho, porque aqui, se eu estou na anáfase, já isso aqui vai virar uma célula e isso aqui vai virar outra célula, certo? Então, quantos cromossomos tem nessas células finais? 1, 2, 3, 4. Então, nessas aqui tem 4. 4 é a célula haploide, N é igual a 4. Quanto que é o número total da célula, número diploide dessa célula? Os 8 cromossomos, porque se N é igual a 4, 2N é igual a 8, né? Essa matemática básica que até a professora aqui dá conta de fazer. Beleza. Exercício 5. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2N igual a 6, em divisão celular. 2N igual a 6. A partir da ilustração aqui, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Letra A. Reposição de células mortas. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho um cromossomo duplicado aqui, um cromossomo duplicado aqui. Em qual etapa que ocorre a separação dos cromossomos homólogos? É na mitose ou na meiose? Resposta: meiose. Beleza. Então, primeiro, eu já sei que eu estou na meiose, certo? A meiose serve para reposição de células mortas? Não. Isso seria para os tecidos, né? Reconstituição e crescimento. Então, isso aqui é para mitose. Vou escrever um mi aqui. Letra B. Multiplicação celular assexuada.
Assexuada, eu não preciso fazer meiose, né? Porque eu não vou formar célula sexual, então já não tem nada a ver com isso, pode ser mitose. Letra C, produção de células totipotentes. O que são células totipotentes? São as primeiras células, isso nós vamos ver agora no terceiro trimestre. São as primeiras célulazinhas após a fecundação. Então, se são células após a fecundação, são células, se eu estou falando de humanos, com 46 cromossomos que estão se dividindo e formando um embrião. Célula com 46 cromossomos totipotentes não é uma célula sexual, certo? Então, ela tem o número diploide aqui, não tem separação dos homólogos, não tem nada a ver com isso. Então, claro que só sobrou pra gente essa, né? Formação de células reprodutoras, que seriam os espermatozoides e os ovócitos. Número 6. Cada célula a seguir está em uma fase da divisão celular. A célula que está se dividindo por mitose e que se originou de uma célula mãe, cuja ploidia era 2n igual a 4, está indicada em qual número? Tá bom, vamos lá. Vamos olhar uma que está fazendo mitose e que tem 4 cromossomos. Eu já vou separar as que tem só 4 cromossomos. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então já não me serve. Essa aqui tem só 2, então já não me serve também. Essa tem 4, vou deixar ela ali. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, beleza. Vamos deixá-las. E essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já contei, tem 8. Então, para mim não serve. Dessas duas aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui os cromossomos pareados, não estamos? E está puxando um cromossomo inteiro, está preparando para puxar um cromossomo inteiro para a lateral, ou seja, separação dos homólogos. Se separa homólogo, é mitose ou meiose? Vou contar até 10 para alguém responder aí no chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver. Essa aqui é meiose. Se eu tenho separação dos homólogos, é meiose. Já não me serve mais. E essa aqui, então, é a mitose. E que eu tenho os cromossomos pareados, o fuso está se ligando aqui a essa cromátidezinha, então ele vai puxar a cromátide para a lateral. E aí tem separação de cromátides irmãs. Essa é a número 4. Vamos ver se eu fiz mais um. Fiz mais um. A figura abaixo representa duas células de um mesmo indivíduo, a célula A e a célula B, em processo de divisão celular. Com base na figura, assinale a alternativa correta. Letra A. A célula A representa a anáfase mitótica e a célula B a anáfase 2 da meiose. Vamos ver. A gente falou disso na questão anterior. A letra A é a anáfase mitótica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá puxando. Pode ser. E essa aqui, metade do número de cromossomos. E aí? Acho que já é essa a correta. E é mesmo. Se porque a gente está comparando duas células de um mesmo indivíduo, né? Parando para pensar aqui nesse enunciado, essas células, elas têm que ter o mesmo número de cromossomos, não é não? Então, eu vou comparar do mesmo indivíduo. Vamos ver o que fala na letra B. A célula A representa a anáfase 1. Se fosse a anáfase 1, eu teria os cromossomos aqui
completos, né? Opa, deixa eu melhorar esse aqui. Eu teria os xizinhos sendo puxados para as laterais, não teria? Aí a anáfase 2 até que serviria mais ou menos desse jeito, só não dava para ser da mesma célula, do mesmo indivíduo. Letra C. Nessa espécie, o número diploide de cromossomos é 8. Essa aqui está fazendo mitose, lembra? Então, essa aqui vai virar uma célula e isso aqui vai virar outra célula. Quantos cromossomos tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4. Então, o número diploide dela é 8. 4, desculpa. 4. Letra D. O número de cromossomos do gameta masculino dessa espécie é 4. Não, 4 é de uma célula mitótica, né? Seriam 2. Letra E. A célula A representa a anáfase 2 e a letra B, a anáfase 1. A anáfase 1 nós já falamos que teria que ser com os xizinhos, né? Teria que ser o cromossomo completo sendo enviado. Bom, gente, é isso. Um beijo, até a próxima.